Olá, eu sou Maria Melo e hoje eu vou falar de uma mãe muito especial, chamada Ruth, uma mãe que amou grandemente a sua sogra. A história de Ruth começa ligada a uma família que veio de Belém, a família de Elimeleque, marido de Noemi. Eles saíram de Belém porque naquela região estava passando uma grande dificuldade. Havia fome e eles se mudaram dali e veio morar na região de Moabe, uma região onde o Deus de Israel não era cultuado. Eles se estabeleceram ali, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e passaram a residir na região de Moabe. Os filhos de Noemi casaram-se com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Essas mulheres passaram a integrar a família de Elimeleque, porque casaram com seus filhos e começaram a aprender sobre o Deus de Israel. Certamente, a família de Elimeleque, mesmo estando longe de Belém, trouxe consigo a presença, o respeito e a reverência ao Deus de Israel. Só que uma tragédia acomete essa família. A Bíblia narra que o marido de Noemi morre e logo em sequência seus 2 filhos também morrem, deixando Noemi sem marido, sem filhos e sem netos, pois as suas noras ainda não haviam tido filhos consigo. Mas aqui nessa história, o que nós aprendemos com Ruth? Aprendemos algumas lições com Ruth. Ela foi uma mulher que não ficou amargurada pela situação que acometeu a sua vida. Noemi, sim, ficou amargurada. Sua sogra estava realmente desolada com o que havia acontecido. Mas Ruth escolheu, ao invés de olhar para a situação, olhar para o Deus que ela aprendeu a servir. Ela tenta despedir as suas noras. Orfa acata a ordem de Noemi e fica em Moabe. Mas Ruth diz a ela: não me insiste para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia, porque Ruth deixou para trás a sua parentela, deixou seus pais para trás e seguiu uma mulher que não tinha mais nada para oferecer. E também ali já temos uma segunda lição, a lição de amizade, de amor, de cordialidade, de misericórdia, né? Porque ela seguiu essa mulher. Ela falou, Noemi não tinha mais nada para oferecer para Ruth, mas Ruth olhou com ela com compaixão. Como deixar essa mulher? Então ela segue Noemi para a terra de Belém. Chegando lá, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar para quê? Para sustento das 2. Então, ela segue todos os conselhos de Noemi, pois Noemi tinha um parente naquela cidade, tinha 2 parentes, na verdade, mas Boaz, um homem, certamente de caráter íntegro também, e Noemi instrui Ruth a ir colher as espigas que ficavam pelo chão para que elas pudessem comer. E Ruth segue os conselhos da sua sogra e fica lá no campo colhendo aquelas espigas do jeito que ela fala, porque elas precisavam se sustentar. Sua sogra já não podia mais ajudar, já estava, né, já tinha envelhecido, já era uma idosa. E Ruth não teve medo do trabalho. Então, irmãs, aí tem mais uma lição para a gente. Devemos não ter medo de colocar a nossa mão na massa, de ajudar, de trabalhar. A Bíblia é muito rica e nos traz lições preciosíssimas. Essa história de Ruth é uma história maravilhosa. Outra coisa também que nos chama a atenção na história de Ruth é que ela é uma mulher de caráter. E isso foi reconhecido pelo próprio Boaz, onde ele diz para ela lá
em Ruth, capítulo 2, versículo 11. Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então tudo era novo para Ruth, mas ela não teve medo. E aí o seu caráter foi exaltado. Ela foi reconhecida. Todos comentavam de Ruth na cidade. Então, irmã, que possamos ser lembradas pelo nosso caráter, pela integridade das nossas vidas, que possamos ser mães que colocam a mão na massa, que não ficamos prostradas diante de situações adversas, né? E aqui também ela mostra que recomeçar é possível. Tudo é possível. Se Ruth tivesse ficado sentada, chorando, amargurada, o que seria de Noemi? Será que Noemi chegaria a Belém? Será que Noemi teria um incentivo para continuar vivendo? Será que Noemi estaria um renovo para a sua vida? Porque com essa atitude de Ruth, ela trouxe um renovo, ela foi renovada, né? E elas recomeçaram. E lá no finalzinho do capítulo de Ruth, nos conta que Ruth casou-se com Boaz, né? Ela casou-se com Boaz e deu à luz a um filho. E as vizinhas diziam assim, e as vizinhas dela diziam assim: Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, como é que a gente vê a mão de Deus conduzindo a história. Ruth, uma moabita que não fazia parte da família do Senhor, né? não fazia parte do povo de Deus. Uma moabita entra para a história do rei, entra para a história de Israel, sendo a avó do rei Davi. Ela teve um filho. Noemi se encheu de riso e de alegria. Noemi a sua vida foi ressaltada com essa vinda desse neto. Isso quer dizer que a sua linhagem, que a sua família não pararia ali, que através de Ruth, que através de Boaz, a sua história iria continuar, né? Então, Boaz e Ruth se casaram, né? E eles tiveram esse filho, e Noemi encheu-se de riso. Não havia mais tristeza na vida de Noemi. Ela encheu-se de riso e de alegria. Ela tomou o menino no colo e entrou a cuidar dele, né? A gente vê a alegria, a felicidade, através de uma mulher moabita, mas que aprendeu a amar o Deus daquela mulher, o Deus da sua sogra. Certamente Noemi também foi uma mulher amorosa para suas noras. Certamente coisas boas ela plantou no coração das suas noras, porque para se encher de íntima compaixão, do jeito que Ruth se encheu, de íntimo amor, sabendo que não sabia o que o esperava no futuro, numa terra longínqua, longe dos seus, longe da sua família, longe dos seus conhecidos, longe das suas amigas. Mas ela não olhou para isso, ela olhou para a situação que elas estavam. Senhor, eu sou Maria Melo, filha amada do Senhor, mãe de Heloísa e Júlia, filhas amadas do Deus do Altíssimo.